Olá, seja bem-vindo ao melhor cursinho preparatório do Brasil, ao cursinho do SCAC. Eu sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens. Vamos começar a nossa aula agradecendo a toda a equipe envolvida aqui. Tem muita gente trabalhando para que esse produto, para que essas aulas cheguem até você, especialmente ao Cabo Tel. Hoje, galera, nós vamos começar uma sequência rápida de algumas aulas que tratará de um tema que, às vezes, o aluno, você que está aí do outro lado, ou mesmo pessoas que nem sequer são alunos deixam passar batido, que são questões relacionadas às escolas literárias. Eu sei que nesse momento dá vontade de fugir para as colinas, porque você vai pensar assim, isso nem cai, eu quero estudar sujeito, verbo, objeto. Calma, galera. Vou mostrar para vocês, inclusive, dentro de algumas questões que esse tipo de conteúdo cai, você precisa saber, porque nós estamos diante de uma prova de linguagens. Quando você vai lá, você vai ver que lá não está dividido em assim, prova de português, prova de inglês, prova de espanhol. São provas de linguagem. Então a prova de linguagem, ela vai trazer, dentre outras coisas, essa necessidade de que você entenda, tá, os movimentos literários. E isso, inclusive, se conecta bastante com as aulas lá que você assiste de história. Então, uma coisa você vai precisar de conseguir entender relacionada à outra, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que os movimentos não estão sozinhos. Quando a gente fala de como funcionam as escolas literárias ou quando a gente começa a trabalhar o contexto da literatura, existe uma discussão muito grande que é a seguinte: esses momentos históricos que as literaturas acontecem, esses momentos históricos, eles influenciam na literatura ou é a literatura que influencia e traz a visão de mundo desse momento histórico? Senhoras e senhores, não sabemos. É quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Nós não sabemos. Uma coisa nós sabemos, e isso é certo, que muito provavelmente esse primeiro movimento que nós vamos ver hoje, que é o movimento do quinhentismo, muito provavelmente ele vai cair esse ano. Eu diria aqui com quase total certeza, porque esse ano, afinal, esse ano estamos falando aqui em 2022, eu não sei quando que você está vendo isso aí. Porque esse ano nós estamos, então, em 1922, nós estamos aí comemorando aí uma data redondinha da proclamação da independência do Brasil. Então, essas ideias de se voltar nas raízes do Brasil, isso sempre acontece. E o primeiro movimento literário que aparece no Brasil é o movimento chamado de quinhentismo. Esse movimento literário, senhoras e senhores, como o próprio nome diz, como a própria referência diz, lembra lá quando que o Brasil foi descoberto? 1500. Então é por isso, 1500, que esse movimento é chamado de quinhentismo. Esse movimento literário, galera, ele vai ter algumas especificidades, tá? E sempre vamos ter questões relacionadas a eles, porque essas questões são as primeiras questões, os primeiros textos que foram escritas aqui nessa terra, que depois vai ser conhecido como Terra Brasil. E como a gente já viu dentro da aula de português em si, o contexto, a comunicação que se diz é tudo. Se você for para Portugal, eles vão ensinar isso não como literatura brasileira, mas como literatura portuguesa, porque afinal de contas, do ponto de vista histórico, até 1822, nós estávamos pertencentes, nós éramos parte de Portugal. Então não existia Brasil e Portugal. Brasil é como se fosse um estado, como se fosse hoje, né? Minas, Rio, Bahia, etc., que fazia parte do Império Português. Então, lá em Portugal, eles vão estudar isso como uma parte da literatura portuguesa que aconteceu nesse período, porque, afinal de contas, dentro desse período, isso aqui ainda era uma terra portuguesa, não era uma terra de um país que nem sequer existia ainda, que é o Brasil, ok? Então, o quinhentismo, galera, é o nome atribuído às primeiras produções literárias construídas pelos autores do Velho Mundo, referência a Portugal e, em suma, os países lá da Europa. Velho Mundo, quando fala Velho Mundo, a gente fala da Europa. Descoberta pelo expansionismo marítimo do século XVI. Nesse sentido, a grande quantidade de texto do período versa sobre as paisagens percorridas e os locais encontrados. Vai ter uma implicação no nome desse movimento, tá? Tudo isso relatado em crônicas de viagens e em literatura documental e informativa, galera. Percebam, os textos dessa época não são textos que o cara vai usar aquelas metáforas maravilhosas
que ele vai falar de amor, que ele vai... Não. Os textos dessa época, que nós estamos em contexto lá, de formação de Portugal, os portugueses saem para o mundo, etc. Esses textos, eles vão buscar não uma ideia de mundo maravilhoso, de metáfora, porque pensa do ponto de vista do cara que estava lá em Portugal, ele obviamente não saía de lá para vir para cá, porque não era igual hoje, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso. Esse cara, ele queria saber como é que era o novo mundo, ele queria saber como é que eram os outros lugares que a coroa portuguesa passava, né? Vasco da Gama circulando o mundo, por exemplo, etc. Então, esse cara, ele queria saber com detalhes realísticos. Ele não queria uma metáfora, ele queria alguma coisa que te mostrasse claramente, ou pelo menos, não, às vezes não claramente, mas pelo menos de maneira que ele pudesse entender como é que era esse novo mundo. Então, um dos nomes, aqui a gente falou quinhentismo, mas a gente poderia perfeitamente chamar esse momento histórico como literatura de informação, porque você pode usar ou quinhentismo ou de informação, porque, afinal de contas, era um momento que a literatura visava informar, daí literatura de informação, tá? Então, o que acontece? Tudo isso relatado em crônicas, né? Ou seja, você vai ter ali pessoas que vão estar viajando dentro das caravelas, né? E essas pessoas lá, elas vão elas vão contar, elas vão relatar aquilo que elas viam nas terras que elas chegavam. Então, além de você mandar soldado, você mandar padre e tal, você tinha que mandar um cara que ia ser como se fosse o jornalista lá, o cara que ia contar como é que eram as novas terras descobertas, tá? Então, isso tudo aqui, e assim se inaugura a literatura brasileira, ou seja, nós consideramos como o primeiro texto literário do Brasil, pelos discursos feitos pelos portugueses sobre a descoberta da ilha de Santa Cruz, é o primeiro nome que deram ao Brasil. Então, vamos lembrar que os índios brasileiros, eles não tinham grafia, então toda a cultura deles era uma cultura que era passada através de fala, tá? Então, por isso que a gente considera que a literatura brasileira ela vai nascer desses textos escritos, tá? Porque muito do que os índios já tinham na cultura vasta deles acabou se perdendo, porque eles não tinham isso como relato escrito. Então, se você não escrever uma coisa, fica mais difícil dela ser mantida para frente. Ela vai acabar sendo perdida. Então, as sociedades que têm grafia, elas acabam tendo uma vantagem estratégica do ponto de vista da coisa sobrar lá para frente. Então, daqui a 200 anos, 400 anos, 1000 anos, muito provavelmente os habitantes desse planeta ainda vão saber como que foi a chegada desses portugueses aqui no Brasil, porque nós temos os textos escritos. Mas nós não temos, por exemplo, o relato do ponto de vista do índio. Seria interessante se a gente tivesse, se fossem sociedades que tivessem grafia, provavelmente alguém teria registrado isso, e aí com o passar do tempo, hoje a gente poderia saber qual que foi o ponto de vista deles, né? Como que eles enxergaram a chegada? A gente enxerga do ponto de vista de quem escreveu. Infelizmente é assim, a gente deveria ter as duas para poder comparar, mas como isso não é possível, então a gente só tem uma, ok? Então, o quinhentismo brasileiro constitui-se, portanto, uma literatura informativa sobre a terra e das produções realizadas no processo de catequização dos índios. E aí teremos também a literatura jesuística. Então, nós vamos ter dois ramos. Um vai ser esse informativo, que ele vai pura, única e simplesmente descrever as terras, descreve o mar, descreve o clima, descreve as praias, né? Ele descreve as regiões para que as pessoas, para que as cortes, etc., quem ficou lá em Portugal saiba, ou nos outros países também, né? Um alemão lá comprava o livro, ele sabia o que aconteceu. E nós vamos ter também a literatura idealizada pelos padres jesuítas, porque eles já tinham um objetivo religioso, que era de catequizar os índios. Então nós temos dois ramos, mas ambos fazem parte desse momento quinhentista, tá? Informar sobre o território e domesticar os gentios, que era como eles chamavam os índios, tá? Essas foram as diretrizes das produções realizadas pelos europeus sobre o Novo Mundo. Na sequência, a literatura informativa constitui-se das crônicas dos viajantes, que eram feitas para relatar ao rei de Portugal as características físicas, não só dos territórios avistados, mas também dos povos que os ocupavam. Duas eram as preocupações dos europeus: visualizar a riqueza, ou seja, os bens naturais a serem explorados, e ter consciências das condições de ocupação, inclusive sobre a resistência ou não dos habitantes locais. Então, no momento que os primeiros aportaram, a gente vai ver lá no texto, eles vão dizer, olha, essas praias aqui são tão grandes que caberiam todos os navios do mundo. Não é só uma descrição lá
de Coroa Vermelha, que é um lugar maravilhoso. Não é só isso. É também uma descrição para já assim, ó, uma mensagem meio que criptografada para a galerinha lá para dizer, olha, se vocês quiserem invadir aqui, pode mandar todos os navios que vão caber todos aqui. Então, se você pensar no movimento de invasão, né, se você pensar em Portugal, por exemplo, cuja costa é quase toda uma costa de penhasco, ou se você pensar lá nos 300 de Esparta, qual que foi o problema do Xerxes lá nos 300 de Esparta? Quando ele chegou na Grécia, o litoral grego ele era todo de paredões. Então, para você aportar, para você conseguir desembarcar nas praias, numa praia pequenininha, é um suplício. Você só consegue desembarcar fácil numa praia grande e ampla. Então, quando o Caminha, não o Cabral, porque o Cabral era o chefe da esquadra lá, mas quando o Caminha escreve, essas praias seriam possíveis de se aportar todos os navios do mundo, a mensagem é, pode vir que dá bom. Pode vir porque aqui não tem uma barreira física, os nossos navios vão poder chegar muito perto da costa e aí o desembarque ele vai ser facilitado e assim a dominação ela é mais fácil, ok? Então o objetivo é fazer essa descrição com vistas à dominação, tá? Então a carta de Caminha está aí disponível, você pode baixar na internet, é um relato muito interessante, mas quando você lê esse relato, lembre-se sempre que o objetivo era não só a descrição inocente, porque ali tem um tom de inocência, como se ele estivesse apenas demonstrando o lugar. Não. Quando ele diz lá, eram nus, pardos, não tinham roupa nenhuma. Ele estava querendo dizer para o pessoal lá de Portugal, olha, eles não têm armadura. Então, se eles não têm armadura, toma uma espadada, é game over. A armadura mantém a pessoa viva. Ou seja, ele estava mapeando as fraquezas dos povos que estavam aqui. E por que ele simplesmente não fala assim, aporte os navios aqui, os caras estão sem armadura, é fácil de mandar eles dessa para melhor? Porque na guerra você tem que encriptar a mensagem, meu coleguinha. Você não pode simplesmente dizer isso, porque se você fizer isso e cair nas mãos inimigas, fica mais fácil do inimigo saber qual é a sua estratégia. Então, na primeira camada você faz uma descrição, mas você busca sempre nessa descrição mostrar quais são os flancos, quais são as possibilidades abertas de dominação, ok? Então é assim que funciona. Diante de tal incumbência de tudo, informar ao rei de fazê-lo de modo mais verossímil, ou seja, mais próximo da realidade. É por isso que é literatura de informação. Aqui não interessa a emotividade do Caminha. O que o Caminha, se o Caminha gostou da praia lá, Coroa Vermelha, porque a praia é linda, você falou, caramba, que praia maravilhosa. Não interessa isso. Aqui ele tem que mostrar as informações realísticas, não opcionais da emoção do que ele está sentindo, tá? Que era comum nas expedições, a figura de um cronista nos navios que tinha justamente o papel de relator das paisagens e de delator dos episódios. Então, o cronista que estava ali, no caso Caminha, né, na carta de Caminha, o objetivo dele era relatar o dia a dia, relatar o ambiente e fazer essa questão de passar esse relatório natural para que você pudesse dominar o local ou não, ok? Então, caberia ao cronista levar o rei as imagens do território percorrido e do povo encontrado. Por isso, as crônicas possuem uma linguagem extremamente descritiva e detalhista, composta por uma série de analogias, pois caberia ao escritor explicar o desconhecido por meio daquilo que o rei conhecia. Então, quando ele diz lá assim, eles usavam chapéus semelhantes a tal coisa. Essa praia parece a praia tal, mas ela é maior que caberia todo mundo do mundo. Como o sujeito que estava lá em Portugal, ele precisava de uma referência de algo que ele conhecia, então quando o Caminha aqui no caso, ele vai fazer a sua descrição, ele tem que fazer a sua descrição dentro de comparações, dentro de lógicas que o cara que está lá em Portugal ia entender, tá? Então por isso que às vezes, até que a carta de Caminha é um pouquinho mais divertida, mas você pega às vezes alguns textos que passam de outras partes da coroa, que são textos chatíssimos, porque o cara fica descrevendo, descreve um monte, descreve o rio, descreve a natureza, não sei o quê. Para nós, principalmente hoje, numa sociedade muito visual, que você abre a internet e está lá, é muito chato, mas para o cara que assim, para ele era uma novidade, era como se a cabeça dele simplesmente se abrisse para uma possibilidade do que era realmente um novo mundo, tá? Então a gente tem que tentar ler nessa perspectiva, de que um cara que está 500 anos atrás, ele nem sequer sabia que existia um outro continente, ok?
Então ele continua. Dentro do contexto histórico vivenciado por Portugal e pelo Brasil, a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel sobre o achamento da ilha de Vera Cruz, ou seja, eles ainda achavam que era uma ilha, foi o relato mais significativo. Essa crônica é considerada o texto fundacional da literatura brasileira, a certidão de nascimento do país. Por isso que esse texto, galera, ele sempre vai cair no Enem. E se você quer ter um pouco de cultura, saber quem é o Brasil, quem somos nós, mais ou menos assim, esse texto é um texto base, porque é um texto do primeiro contato documentado entre brasileiros e brasileiros, no sentido de que moravam aqui nessa terra, e europeus. Então foi o primeiro contato, quer dizer, obviamente, alguns autores aí dizem que esse contato já aconteceu, mas é o primeiro contato oficial documentado, o primeiro registro que a gente tem disso. Portanto, tem uma importância histórica, assim, imensa, tá? E aí, o que ele vai continuar na sequência a dizer, ó? Essa crônica é considerada tal, ele já disse, né? Esquecida durante muitos séculos, somente no oitocentismo, a Carta de Caminha ganhou notoriedade, principalmente porque o momento histórico era adequado para isso, a independência do Brasil. Então note que os textos, eles vão ser valorizados ou desvalorizados muito em função do que está acontecendo na época. Então, esse texto mesmo da Carta de Caminha foi esquecido durante tempos. Os autores, a elite pensante, vamos dizer assim, desprezou esse texto, mas quando chegou na época da independência do Brasil, eles começaram a pensar assim, vamos voltar e achar o ponto, né? Qual que é o ponto? Onde que começou o país? Tá, vamos considerar esse texto aqui como o primeiro texto literário. E aí que esse texto passou a ser revalorizado, tá? Os escritores e pintores românticos passaram assim a cultuar a carta, a exaltar a figura do índio como bom selvagem, como já havia sido divulgado pela filosofia de Rousseau. Então note que a ideia de se cultuar esse índio como um bom selvagem, ela acabou nascendo lá do movimento francês, lá do Jean-Jacques Rousseau, e foi esse movimento lá de trás que eles puxaram para valorizar um texto que já existia no Brasil aqui já tem um tempão. Então percebam que o texto já existia, o texto já estava lá, mas ele não era valorizado porque o momento, o caldeirão cultural da época só foi favorecer a esse tipo de texto ser importante lá na frente. Agora pensa o seguinte, nós para considerarmos esse texto como um texto importante, é um recorte que não necessariamente é o único, tá? Mas nós entendemos isso como um cânone, nós entendemos isso como uma lógica e eles vão te cobrar no Enem dessa forma. Pode ser que você ache outras análises, diga aí que não, mas teve outro texto, não sei o quê. Não interessa, nós consideramos esse aqui como o primeiro. Então a primeira literatura que nós consideramos em terras brasílias, aqui na terra dos brasileiros, nós vamos considerar essa literatura de informação e mais especificamente a Carta de Caminha. A Carta de Caminha é considerada o nascedouro, ou seja, é considerada a primeira parte, ali, o primeiro texto escrito em língua portuguesa, é a certidão de nascimento do país, tá? Foi desse modo que definitivamente a missiva, né, a Carta de Caminha ao rei português, se consagrou dentro da tradição literária brasileira. Veja a seguir a linguagem descritiva presente na carta, que reitera o intuito informativo e histórico dela. Então vamos ler um trecho da carta. Esse trecho aqui, galera, ele já caiu N vezes, ele está sempre lá nos livros de história, livro de literatura, livro de português. Esse texto aqui, se você não viu ainda, é milagre, porque desde lá da 7ª série, 8ª série, isso aqui sempre aparece nos livros e existe uma grande possibilidade que apareça lá no Enem, seja de maneira direta, seja de maneira indireta, puxando de outro texto, etc. Tal. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Ou seja, está dizendo que os índios eram pessoas bonitas, tá? Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam, agora falando dos índios ainda, né? Ambos traziam os beiços de baixo furados e metido neles seus ossos brancos e verdadeiros, do comprimento de uma mão travessa, dentro da boca, né? Eram ossos grandes. Da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como furador.
metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que ele fica entre o beiço e o dente é feita como roque de xadrez. Então mostrando que dentro da boca do índio tinha uma parte que quando ele fechava a boca, ela subia e encaixava como aquele movimento do roque do xadrez, tá? Ali encaixada de tal sorte que não os molesta nem os estorva ao falar, no comer ou beber. Ou seja, o encaixe é tão perfeito desse piercing de osso que eles tinham na boca, e hoje você achando que piercing é uma coisa, nossa, ai como eu sou moderno. Não, os índios aqui já tinham há 500 anos atrás, tem nada de modernidade nisso, tá? Então quando eles fechavam e abriam a boca não incomodava porque o encaixe aqui era perfeito. Os cabelos são corredios, ou seja, são lisos e andavam tosquiados, cortados, né? De tosquia alta, mais que de sobrepente, de boa grandura e rapada até em cima das orelhas. Então aquele corte, né, que os meninos fazem de cortado aqui assim e com cabelo escorrido e de piercing. Se você acha que você é modernoso fazendo isso, você nada mais é do que um índio de 500 anos atrás. Esse é um dos objetivos, uma das funções e uma das necessidades de você ler literatura, sobretudo esse tipo de literatura passada, né? Literatura de anos atrás. Às vezes você acha que o que você está fazendo hoje é alguma coisa, putz, que novidade. Não, muito do que você faz hoje, de como você se comporta, do que você é, nada mais é do que uma releitura ou mesmo uma cópia daquilo que já foi feito anos atrás. É só isso, tá? Esse quadro aí também, galera, ó, sempre vai aparecer, que é o quadro relacionado aí à primeira missa no Brasil, do pintor Vitor Meireles, exemplifica a influência da Carta de Caminha na coprodução ufanista, ou seja, de nacionalismo, de patriotismo exagerado, até sonhador, divulgada pelo romantismo no século XIX. Claro que quando você coloca ali, ó, pra você ver como é que os índios estão tudo de boa e tal, a gente não sabe se foi assim. Mas, como que nós temos como relato, ainda mais 500 anos depois é isso, foi isso que acabou ficando para a história, galera. Então, o que a gente sempre diz, você precisa ter uma narrativa, essa narrativa é aquilo que você conta, é especificamente aquilo que depois vai ser ensinado, e depois, querendo ou não, pode ser que isso se torne a verdade universal, ou que isso se torne a verdade única. Porque é muito difícil agora a gente discutir com isso, porque a gente não tem outras fontes para dizer o contrário. Então, daí a importância do registro, e principalmente do registro literário, porque são registros que às vezes o cara faz, não nesse caso aqui, porque eles fizeram de próprio punho com esse objetivo, mas às vezes o cara faz tranquilo, e anos depois isso daí acaba tendo uma relevância histórica, tá? Na sequência, então, ele vai te dizer aqui o seguinte, ó. Além da Carta de Caminha, muitos outros autores e obras passaram a ser estudados a partir do modernismo. O modernismo talvez seja o movimento literário mais importante, que nós vamos deixar mais para frente. E aí nós vamos fazer um vídeo pesado sobre isso, porque é importantíssimo. O modernismo, então, sempre cai. Esse ano, muito provavelmente, vai cair Carta de Caminha, etc., por causa da data exata, né, ser o ano 22. Então vai ser uma data muito específica do Brasil. Provavelmente vão trazer alguma coisa dessa forma, mas o modernismo também sempre cai, ok? Outro período histórico que se procurou fazer um levantamento e mapeamento da tradição literária brasileira, desde a sua, aspas, origem. Então é por isso que aqui eles falam origem, porque se você escarafunchar, pode ser que você ache outros textos. Merecem destaque nesse sentido alguns trabalhos como Diário da Navegação de Pero Lopes de Souza, Tratado da Terra Brasil e a História da Província de Santa Cruz, que vulgarmente chamam Brasil de Pero de Magalhães Gândavo, a narrativa epistolar e os tratados da terra da gente Brasil, do jesuíta Fernão Cardim, e o diálogo sobre a conversão do gentil, do padre Manuel de Nóbrega. Olha o tanto de texto que a gente tem, ó. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar disso daqui, cara, de algum desses aqui, ó. Tratado da Terra do Brasil, História da Província de Santa Cruz. São textos que são análogos e são contemporâneos, ou seja, são parecidos, estão na mesma época da Carta de Caminha. Só que a Carta de Caminha que acabou sendo o texto, até porque também é um texto muito fácil, que acabou sendo escolhido, vamos dizer assim, entre aspas, para ser o texto fundante dessa parte da literatura, tá? Então percebam que a gente tem uma gama de vários outros textos, mas o cânone acabou escolhendo a Carta de Caminha. Pode ser que apareça algum outro texto desse tipo aqui lá no Enem. Se aparecer, as características vão continuar as mesmas, tá? Vai ser um texto que vai buscar a descrição, ou seja, ele vai tentar descrever
a sociedade, descrever as pessoas, no caso os índios, descrever a região. Por quê? Como elas estão imbuídas dentro do mesmo momento, a gente tem que saber que isso vai fazer com que essas tradições, dentro do momento histórico que está acontecendo, que elas sejam necessariamente, elas vão compartilhar alguns elementos. Claro que os textos vão ter, por exemplo, a Carta de Caminho é muito simples, as outras nem tanto, mas elas vão compartilhar, vamos dizer assim, a grosso modo, as mesmas características. É justamente por isso que a gente pode englobar os textos dentro da mesma coisa. Então, quando a gente engloba os textos de navegação e os textos jesuísticos, nós estamos o quê? Criando dois blocos. Nós estamos falando, ó, esses textos de navegação, eles são mais específicos. Eles vão descrever a terra, vão descrever os gentios, vão descrever o caminho, né, mostrar. Então, lembra, não tem GPS, o cara não liga o GPS, ligava o GPS lá em Portugal e chegava no Brasil. Então ele tinha que dizer, olha, nessa região tem uma calmaria, navegamos há tantos dias para a direção X ou Y, o tempo era assim assado. Então esse tipo de coisa vai dando indicações para que os próximos navegadores saibam disso. Então a gente tem, nessa época, o que a gente chama desse tipo de literatura de navegação, nós temos inúmeros textos mostrando, por exemplo, naufrágios na costa da África, quando as pessoas desciam, os portugueses desciam em busca de especiaria, era muito comum que os navios afundassem, e quando os navios afundavam, essas pessoas elas eram levadas às vezes como refém lá dos reinos da África, e aí Portugal tinha que mandar ouro para resgatar essas pessoas, etc. Então aí a gente tem tramas de história. E essa literatura ela era muito consumida, não só em Portugal, como nas outras regiões também, porque as pessoas ficavam esperando essa aventura, né? O cara foi lá na Índia trazer lá um navio inteiro de cravo, que isso daí fazia a pessoa ficar rica para sempre, ela nunca mais precisava trabalhar. Quando essa pessoa estava voltando, o navio foi a pique, e aí um reino lá da África sequestrou essas pessoas, e aí nós ficamos cativos, aí o cara escrevendo, né, porque sempre tinha um que sobrevivia, que foi o cara que ficava cativo, e aí eu fiquei 30 dias, 100 dias, não sei quantos dias aqui cativo, e aí escrevi isso, tal, agora eu voltei para Portugal, ele ia lá e vendia o livro dele. Era um negócio muito comum, muito comum. Só que esses textos, assim, que não eram textos oficiais, eles acabaram também servindo para que as pessoas entendessem como é que é o novo mundo. Claro que esses eram mais de entretenimento, tá? Eles não eram necessariamente textos oficiais que visavam só a descrição, mas eles acabavam que serviam para o mesmo fim, para que as pessoas que estavam lá no novo, que nem todo mundo viajava, né? Não tinha como todo mundo sair de lá, entrar no navio e conhecer o mundo, mesmo porque era uma viagem muito difícil. Então, para acontecer isso, as pessoas, para terem uma ideia de como é que era, esses relatos iam se avolumando, tá? Então, por isso eu estou dizendo, às vezes você tem a impressão de que o único texto dessa época é a Carta de Caminha. Não é. Você tem vários outros. Da mesma forma como se trata da literatura jesuística, tá? Então ele vai dizer, ó, do Padre Manuel de Nóbrega, Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza. Todos esses textos apresentam um forte teor descritivo e de caráter, aspas, científico e historiográfico. Veja o seguinte e clássico trecho da obra de Gândavo. Aqui nós temos então uma obra que vai tratar da língua dos índios, né, porque a gente chama de gentios. Então ele vai dizer lá o seguinte, ó, a língua desses gentios, toda feita pela costa eu vou aumentar aqui que a idade não ajuda, galera, pela costa carece de 3 letras, e silete não se acha nela, F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e dessa maneira vivem sem justiça e desordenadamente. Esses índios andam nus sem cobertura alguma, assim machos como fêmeas. Não cobrem parte nenhuma do seu corpo e trazem descoberto quanto a natureza lhes deu. Esse texto aqui também, galera, ele é clássico, porque ele diz o seguinte, ó. Olha o que esse cara fala. Ele fala que ele escutou os índios falando, né? Chegou lá porque, obviamente, se tá vindo, uns caras estão vindo de Portugal, eles falam português. Chegaram aqui, eles falam tupi-guarani ou qualquer outra língua que não dá para entender nada, né? Eu já tive em tribo na Amazônia, você escuta os índios falando, você não entende absolutamente nada, porque não são línguas românicas, tá? Se você for escutar, por exemplo, espanhol, aqui na aula de espanhol, por exemplo, quando eu falo alguma coisa em espanhol, você entende, porque são línguas gêmeas, são línguas irmãs,
Mas quando você vai para uma tribo indígena, quando você ouve lá a galera, você não entende nada, porque não é do mesmo ramo, são línguas de ramos diferentes. Então, claro que você não vai entender. O que acontece então? Esse cara aqui, quando ele escutou os índios falando, olha o que ele fala. Ele fala que esses índios não tinham F, então a letra F não existia. Então você está vendo o índio falar, você não escuta ele falando fã, fu, fi, fã, não tem F. Você não escuta ele falando lá, lé, li, lolu, então não tem nenhuma palavra como fala, que tem um L, então você está escutando, ele não usa nenhuma palavra que tem lã, e ele não tem nenhuma palavra que faz rã, então ele não tem a cara, rata, lata, nenhuma palavra com E. O que esse cara deduz? Por isso que aqui está um caráter científico entre aspas. O que esse cara deduz? Se o índio não tem a letra F, se o índio não tem a letra L, e se o índio não tem a letra R, ora, então ele não tem nem fé, nem lei, nem rei. Olha que tipo de conclusão amalucada. Porque se fosse assim, por exemplo, em inglês lá você vai ter a palavra king. Um rei em inglês não começa com a letra R. Então, como, pelo amor de Deus, pelo simples fato do índio não ter uma letra R, isso significa que ele não tem rei? Uma coisa tem nada a ver com a outra, porque a gente tem línguas como o inglês, por exemplo, que a palavra rei não começa com R. Só que, por isso que aqui fala que é um caráter científico. Então você tinha muita gente que saía de Portugal, mas eram pessoas assim que não tinham nem muita cultura e tal, e essas pessoas, às vezes, elas ficavam encarregadas de fazer a descrição do lugar e elas acabavam fazendo descrições meio esquisitas, tipo essa, tá? E aí, claro, outra coisa que vai corroborar esse tipo de tese é o fato dele ver aí os índios tudo andando pelado e tal. Ele vai concluir, bom, se eles estão pelados, então quer dizer que aqui é tudo um negócio meio doido, é tudo um negócio meio anárquico, as pessoas não vão ter fé, não tem um rei que manda eles fazerem isso, eles vestirem roupa, nem nada disso. Pura conclusão equivocada, porque depois eles descobriram lá que os índios tinham cacique, né, que é o poder, exerce o poder político, que eles tinham lá o xamã deles, que era o pajé, que era o cara que fazia a função religiosa. Então eles tinham sim fé, eles tinham sim rei, e eles tinham também leis, mesmo que não sejam leis escritas, mas eles tinham leis de tradição que a tribo tinha que cumprir. Então note que as primeiras pessoas que chegaram, e isso é normal também, elas iam acabar tendo conclusões apressadas. Então, muito do que a gente sabe porque depois a gente foi cruzando com outros textos, né, com outros contatos também, a gente foi peneirando e viu que não era bem assim. Mas a princípio era esse tipo de coisa que chegava lá em Portugal, por exemplo, para um leitor leigo lá, tal. Então um cara lá, que era um leitor leigo lá de Portugal, ele pegava o texto, ele automaticamente concluía que Portugal tinha chegado num lugar que não tinha nem rei, nem lei, nem fé. Exagerado, mas era isso que eles pensavam, ok? Na sequência, a literatura jesuística. Quando a literatura jesuítica merece destaque o trabalho poético e principalmente dramático, desenvolvido pelo padre Anchieta, que veio para o Brasil em 1553. Esse famosíssimo, né, você tem até várias ruas e tal no Brasil com o nome do padre Anchieta, porque ele teve uma importância histórica muito grande. Com a tarefa de participar do processo de catequização dos índios, então agora a gente está entrando especificamente na parte da literatura de catequese, na literatura jesuística, tá? A obra de Anchieta, como um todo, é composta por cartas próximas à estrutura das crônicas da época, nas quais ele descreve os costumes do índio por poemas religiosos e por peças teatrais, geralmente autos. Então, você tinha, além desses cronistas oficiais que tentavam transmitir para o poder político, lá para o rei, como é que eram as características físicas, você também tinha as pessoas de ordens religiosas que escreviam, às vezes, poemas, às vezes autos, às vezes sermões, tipos de textos dessa característica, e enviava para Portugal, né, para suas ordens, né, para os seus superiores, para tentar mostrar qual que era o melhor caminho para eles conseguirem catequizar os índios. E a partir desses textos, então, a gente começa a ter alguma noção de como é que eram as características dos índios, agora com um contato um pouco mais direto, né, com o contato aí dos jesuítas, um pouco mais direto no trato diário, na lida diária, e aí eles começam a aprofundar um pouco mais o conhecimento dos índios, tá? Então, o teatro do Anchieta tornou-se o mais consagrado por gênero por ele praticado, tendo em vista a eficácia catequética, a astúcia linguística e persuasória de tais textos. Anchieta, aos poucos, acrescentava o tupi
ao tupi e às entidades religiosas indígenas com os quais ele estruturava suas peças, vocábulos dos portugueses e demonstração de fé cristã, para que assim os índios fossem encenando a verdadeira fé que teriam de viver. Então, a gente vai ter, dentro dessa teoria aqui, dentro desses autores, eles vão começar a criar teatro, começar a criar obras, para que os índios comecem a absorver aos poucos a cultura da religião portuguesa. Claro que aqui também isso acabou trazendo um conhecimento de língua, né? Porque o jesuíta ele precisava aprender a língua dos caras, lá, aprender a língua dos índios, para poder passar a religião para os índios. E aí, claro, começou a haver um intercâmbio, os índios também acabaram aprendendo alguma coisa de português, etc. E aí, como consequência, nesses textos, começam a aparecer algumas palavras em tupi, eles começam a mostrar. E aí, assim, o português lá, que nunca pisou no Brasil, ele começa a ter alguma noção de como é que era a língua falada aqui, tá? Então, aí o que ele vai dizer? Anchieta, aos poucos, acrescentava, né, as entidades religiosas, tal, dos indígenas com os quais ele estruturava suas peças, vocabulário do português e demonstração da fé cristã, para que os índios fossem encenando a verdadeira fé que teriam de viver. Assim, Anchieta fez nos diálogos dos seus autos com que Tupã e Anhangá convivessem com Deus, né, o Deus cristão, vamos dizer assim, a Virgem Maria e os santos católicos. O crítico Alfredo Bossi descreveu essa transição pelo universo indígena e cristão que se deu pela linguagem na obra de Anchieta do seguinte modo. Galera, olha só, todas as vezes, sem exceção, que nós temos uma questão de que um povo tenta dominar o outro, a primeira trincheira, né, a primeira etapa, vamos dizer assim, de um processo de dominação, ele vai passar necessariamente pela linguagem. Eu acabei de falar para vocês a questão de que se eu falar em espanhol, se eu falar em italiano, vocês vão ter uma capacidade de compreensão grande, porque o italiano, o espanhol, o francês, o romeno, blá blá blá, são línguas o quê? Latinas. Essas línguas têm a mesma família, então fica mais fácil as pessoas dessa cultura se comunicarem, porque as línguas vão ter a mesma palavra, os mesmos tipos de palavra, vão ter os mesmos tipos de raízes, etc. Quando o Império Romano chegou nesses lugares, eles trataram logo de mostrar que a língua deles era superior. Por quê? Quando você tem uma língua implantada dentro do local, fica mais fácil a assimilação dessa cultura que está sendo dominada. Uma das rodadas de negociação nessa questão que está acontecendo lá na Ucrânia, a gente tem que dar essa, né, quebrada para o algoritmo não pegar a gente, e aí entre aquele outro país gigantesco lá, que é o maior país do mundo, lá o país dos russos, que o pessoal lá anda em urso. Esse país lá que chegou no outro para tentar tomar o outro, estou usando as metáforas para a gente fugir do algoritmo, ele fez a seguinte proposta para o país que foi agredido, digamos assim. Se vocês aceitarem que o meu idioma, o idioma lá da vodka, que meu idioma seja o idioma usado nas escolas, né? Você substitui o idioma seu, padrão, pelo meu idioma nas escolas, nós tiramos as nossas tropas e nós tiramos os nossos homens daí, tiramos as nossas armas, etc. Por que isso acontece? A partir do momento que se esse povo tivesse aceitado isso, seria um processo natural de que, com o passar do tempo, o próprio povo que tivesse ali dentro, o próprio povo que ficasse ali, daqui a 20, 30, 40 anos, esse próprio povo já ia se sentir como outro povo e ia pedir para ser dominado pelo outro povo. Porque ele já não ia ser nem pedir para ser dominado, ele já ia se sentir como outro povo. Então esse processo aqui de fazer o país virar Portugal, de aportuguesar o Brasil, ele teve que passar necessariamente por essa equalização, não só da religião, mas também da língua, tá? Então, assim, por isso que, assim, esses portugueses que vieram, esses jesuítas, etc., eles acabaram escrevendo muitas gramáticas em tupi, em guarani, etc., para que você pudesse fazer o processo inverso. Então, você vem, aprende a língua dos índios para que os índios depois aprendam português, e eles aprendendo português, eles vão passar a se comunicar em português, depois eles vão se sentir portugueses, e depois vira uma coisa só. Então, o processo funciona mais ou menos assim, ok? Então, o mais comum... Então, vamos ver o que o Alfredo Bossi diz. Ó. O mais comum
É a busca de alguma homologia entre as duas línguas com resultado de valor desigual. Bispo é Pai Guaçu, quer dizer pajé maior. Nossa Senhora às vezes aparece sob o nome de Tupanzi, mãe de Tupã. O reino de Deus é Tupénatamã, terra de Tupã. Igreja, coerentemente, é Tupauacã, casa de Tupã. A alma é Angá, que vale tanto para a sombra quanto para o espírito dos antepassados. Demônio é Anhanguá, espírito errante e perigoso. Para a figura bíblica cristã do anjo, Xieta, cunhava o vocabulário caribebê, profeta voador. Então perceba que dentro desse processo, eles foram buscando equivalências para que o sujeito que estava sendo assimilado começasse a ver um pouco pela cultura dele, um pouco mais da cultura que estava chegando. Perceba como é que o processo é bem bolado, o negócio é inteligente, o negócio é bem feito. Então, às vezes, a pessoa é dominada até sem saber de como é que esse processo, sobretudo linguístico, acontece. E aí, por isso que eu digo que a importância de você dominar as linguagens vai muito além de se comunicar. A importância de você dominar a linguagem passa, inclusive, por você ter poder ou não. Vai ser isso que vai definir quem vai dominar quem. E aí, quando a gente volta nesses textos e a gente vê lá que esse texto foi primordial para que as pessoas definissem a base do Brasil, começam a aparecer textos que vão, e isso aparece muito no Enem, textos que vão ser feitos com base no texto anterior, que foram os textos criados lá pelo Caminha. Esse texto, por exemplo, do Oswald de Andrade, que vai acontecer lá na frente no modernismo, é um texto que trata do mesmo tema, ou seja, é um texto que vai tratar do descobrimento, mas ele vai fazer de uma outra forma. Então, esse processo de assimilação que eu falei para vocês aqui atrás, que foi desse texto que eu li, de que você pega as palavras indígenas, transforma elas na cultura que chegou agora, é o que Oswald de Andrade tenta fazer quando ele pega a Carta de Caminha e tenta atualizar ela para o Brasil do modernismo. Ou seja, é o mesmo processo de que você pega uma coisa que existe, tenta traduzir ela para um novo contexto, você dá um novo significado para a coisa. Ó, descoberta. Seguimos nosso caminho por esse mar de longo, até a oitava de Páscoa. Topávamos aves e houvemos vista de terra. Os selvagens mostraram a galinha, quase havia medo dela e não queria pôr a mão, e depois tomaram com espanto. Primeiro chá, depois de dançarem Diego Dias, fez o salto real. E as meninas de Gari, eram 3 ou 4 moças e bem gentis, com os cabelos muito pretos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que nós, as muito bem de olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Isso daqui é um texto que está lá no Caminha, tá? E ele diz o seguinte, nesse poema, o texto, a Carta de Caminha, permanece praticamente inalterado. Então, esses versos aqui foram tirados da Carta de Caminha. Lembra lá na aula de gênero textual que a gente fala que a forma do texto importa? Uma das coisas que os poetas costumam fazer, e vai aparecer muito essa intertextualidade lá no Enem, é que eles pegam um texto que já existe, no caso aqui é a Carta de Caminha, e eles vão ressignificar uma carta histórica, transformando ela num poema modernista. Você pega o que já existe, torce ele e transforma em outra coisa, mesmo porque é muito difícil você tirar alguma coisa do nada. Se você já traz alguma coisa de algo que já existe, fica muito mais fácil de você obter algum tipo de sucesso. Então observe o que ele vai falar. Então nesse poema aí, ele vai simplesmente pegar grande parte dos textos de Caminha e colocar, diferenciando ele, ó, descoberto, selvagens, primeiro chá, etc. Então assim, as meninas de Garre são a referência às profissionais, né? A gente pode falar aqui que a plataforma corta a gente. Ao comparar as narrativas, o poema desmascara o discurso do colonizador, revelando seu propósito, disso ali também que a gente não pode falar. Óbvio que quando você coloca, lembra que eu acabei de falar aqui, que tudo é meio que uma mensagem cifrada, que não, igual eu fico falando aqui para fugir do algoritmo, é tudo uma linguagem cifrada. Quando ele vem aqui e diz aqui, suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que nós, as de a muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha, isso aqui é uma mensagem para quem estava lá em Portugal, dizendo, olha, aqui você vai ter acesso a essas benesses desse ato sexo, né, que a gente não pode falar, que aqui em Portugal você não tinha, porque era uma sociedade mais que repreendia, etc. Porque, note, se você vai colonizar um lugar, você precisa convencer as pessoas que estão lá na sua terra natal a vir para o lugar.
Então aqui nós estamos diante de um processo de convencimento. Perceba o que eu falei, quando você for ler a carta de caminho, você não pode lê-la de modo inocente. Você tem que lê-la tendo na sua cabeça que grande parte do que aparece ali o cara está dizendo uma coisa, mas ele quer dizer outra porque ele quer que as pessoas ajam de determinada forma, ok? Então, o fato de se atribuir uma inocência pueril aos habitantes da Terra não impediu que o colonizador visse nela uma possibilidade de desfrutar o prazer da carne. O que se confirma ao longo da história, ou seja, tanto é verdade essa análise que ao longo da história a gente viu aí diversos atos de entrecruzamento, né? Eu sei que aqui na região sudeste é muito comum a lenda de que o avô de todo mundo aí foi, a avó de todo mundo, a bisavó de todo mundo foi laçada porque era uma índia. Até eu com essa cara de Mohammed, a história que me contam é essa, que a minha bisavó e a minha avó foram laçadas, porque isso era uma coisa muito comum, né? Eles laçavam os bugres, né, os índios, e aí, vamos dizer assim, pegavam as mulheres e a partir disso criavam a família. Porque isso aí acabou se confirmando, conforme o Caminha falou lá atrás, dando a dica pra galera, ó, tipo, vem pra cá que dá pra fazer isso, tá? Então, recurso semelhante é utilizado por Frederico Barbosa no seu grande Teatro dos Sentidos. Então, percebam, galera, que esses textos que a princípio você lê ali, você acha o negócio até bonitinho, você acha que o negócio até meio, até, às vezes até mesmo infantil, mas na verdade nós estamos diante de um texto que tem uma carga muito grande, muito forte, não só do ponto de vista histórico, que é a primeira carta escrita no Brasil, mas ela te abre diversas vertentes para a gente saber como é que era o pensamento português, para a gente saber o que eles queriam no Brasil, qual que era o objetivo deles. Era uma carta que servia com funções, inclusive, políticas, né? Se você aprofundar nisso mais a fundo, se você ler a carta de Caminha inteira, no final da carta de Caminha, o Caminha, quando ele fala, ele termina a descrição dele da terra do Brasil, etc., ele fala assim, bom, já que eu terminei, a grosso modo, tá? Não vou ler a carta para não me alongar muito, mas ele diz algo do tipo, acabei de dizer o relato aqui para Vossa Majestade vai gostar da terra, é maravilhoso, pode-se que aqui tenha ouro, tem essas índias aqui em trajes, sem trajes, etc. Ou seja, é uma terra que dá para Portugal e as pessoas daí extraírem alguma coisa, mas eu tenho um cunhado que está preso aí, eu tenho um parente preso, Vossa Majestade poderia libertá-lo, não sei o quê? Ou seja, depois que ele faz a carta toda, e tem até alguns autores que dizem que no final das contas ele usou como desculpa para pedir o indulto para um parente preso. Então, dentre várias coisas da carta, no final ainda é o primeiro pedido de nepotismo do país, vamos dizer assim. O sujeito escreve a carta toda, mas no final ele está pedindo um favor. Ele está pedindo um favor para a coroa portuguesa e usando como desculpa o fato dele mostrar que essa terra ela poderia ser usufruída de alguma forma. É claro que os portugueses não saíram de lá, atravessaram o oceano inteiro numa época que não tinha força motriz, né? Eles usavam o vento, eles não fizeram isso não era um cruzeiro ultramarino, né? Eles não estavam ali vendo o show do Roberto Carlos num cruzeiro. Eles fizeram isso porque eles tinham algum objetivo de obter algum tipo de lucro aqui. Por isso que a carta é permeada de coisas nas quais o Caminha, por exemplo, ele diz que os índios apontavam para o colar do capitão, que era um colar de ouro e de prata, e apontavam para o chão como se dissessem que no chão tinha ouro. Então note, até essa forma de dizer assim, olha, eu não estou dizendo que aqui tem ouro, mas os índios estão falando, estão agindo como se tivessem. Observem que, como recurso de discurso, o Caminha coloca isso de forma que se depois o rei cobra para ele, diz assim, olha, mas você disse que lá tinha ouro. Ele vai dizer, não falei isso. O que eu falei foi que os índios apontavam para o colar do capitão e apontavam para o chão como se desse a entender que ali havia ouro. Note então e lembre, nas aulas anteriores que a gente falou sobre esse processo comunicativo, que ele depende do contexto, tá? Então a gente tem que entender dentro desse contexto quem estava falando, por que estava falando, quais eram os objetivos, e só assim nós vamos conseguir entender essas cartas. Quando cair lá no Enem, muito provavelmente esse ano vai cair, eles vão te perguntar, por exemplo, alguma coisa da carta de Caminha, eles vão te perguntar quais eram os objetivos. Dentro dessa perspectiva e dentro desse objetivo português da coisa,
O objetivo era tentar achar dentro dessas terras e descrever ao máximo possível essas terras para que isso pudesse servir a longo prazo no processo de assimilação e de dominação que eles pretendiam fazer aqui. Então, no final das contas, a carta vai ser descritiva e informativa porque ele serve à função requerida. Lembra do contexto? Então, o contexto da carta ele vai buscar esse tipo de objetivo, que é um objetivo de colonização. Já o contexto da parte jesuística desse quientismo é um contexto que vai visar o quê? Transformar esses índios, né, que tinham lá as religiões deles, lá as religiões indígenas, em indígenas que tinham a religião cristã, mais especificamente a religião católica. Então, o objetivo dos textos jesuísticos, você tem que lê-los dentro dessa perspectiva, que a meta dos caras que escreviam isso, sejam os autos, sejam as cartas, sejam os teatros, o objetivo fim dele era converter. Claro que ali você vai ter um processo descritivo também, mas todo esse processo descritivo, ele sempre vai ser feito pensando elementos que vai levar ao quê? A descrição final do objetivo que o cara se propôs, ok? Então ficamos por aqui, galera. Não se esqueça de dar aquele like maroto. E se você viu isso daí lá nas nossas plataformas comuns, lembre-se sempre de dar um pulinho no YouTube e ver esses vídeos na plataforma do YouTube para ajudar o canal aqui da nossa comunidade do SCAC a crescer, ok? Então por hoje ficamos por aqui, pessoal. Até mais.